Oi, gente, caí aqui um pouquinho, esperando voltar. Minha internet tá um pouquinho instável, viu? Vamos Olha lá. aí, começou, né? Caindo, né? É, isso tá direto, viu, Samir? Em todas as lives, nas que eu estou assistindo e nas que eu participo. Direto tem acontecido isso. Mas de lascar, né? Porque a gente fica aqui eu falando e de repente eu fiquei falando aqui só. É, por isso eu já falei pro meu marido até avisar. Ele falou, ó, caiu das duas. Aí ele Ah, veio me avisar. Aí, entendi. Não, é, tá. Então, vamos. Então, cara, então eu acho que assim, como eu acho que tem público tanto meu como o seu, a gente pode vou começar me apresentando e depois você se apresenta. Pode ser assim? ótimo, Então, perfeito. né? Para quem ainda não me conhece, né? Eu sou médica, sou endocrinologista, né? E a cada assim a gente fica, mas como assim que vocês se conhecem? Um tá aí no Ceará e outro tá lá em São Paulo, né, Carita? Mas Isso. a gente se conheceu num momento assim de busca de autoconhecimento, né? E aí descobri que a Carita trabalhava muito com essa parte de alimentação que eu gostava, aquela parte do vegetarianismo, do veganismo, e aí foi ela que me incentivou, de fato, a fazer essa transição. E desde então não larguei mais ela, né? Aí hoje a gente conversando um dia, e além de tudo, hoje a gente é parceira de um outro empreendimento, né, Carita? Sim. E aí a gente lembrou de fazer essa live, ela também está fazendo essa especialização, pós-graduação aí de compulsão alimentar. Eu digo, acho que vai ser legal a gente fazer, porque eu recebo bastante paciente com essa história de compulsão alimentar, o que é que eu faço, né? Então, assim, achei um tema bem legal para trazer aqui para a gente, né? Então, Sim, cara, perfeito. se apresenta aí agora, você. Então, eu sou a Carita, né? Sou nutricionista, como a Samile já falou. E a minha linha de trabalho é um misto, né? Porque eu gosto muito de trabalhar com comportamento alimentar, mas eu não acredito que só trabalhar o comportamento vai funcionar. Então, eu sinto que tem que fazer essa junção. E aí, eu também estudo bastante, já fiz uma especialização com a Samile, né, entre aspas, de metabolismo também, que a Samile também fez. E aí eu junto essas duas coisas, né? Tanto a parte metabólica, física, com o comportamento, que eu sinto que anda junto, não dá para separar uma coisa da outra. Isso, exatamente, cara, perfeito. Então vamos lá, né? Vamos. Ó, eu separei algumas perguntinhas aqui que as pessoas me fazem, né? Sim, E algumas eu sinto que até é mais legal o médico responder. Então eu tá, vou te passar alguma coisa, a gente vai fazendo aí uma conversa e vendo o que as pessoas perguntam também, né? perfeito. Então, Samilhó, segundo a medicina, né? Como que é o transtorno da compulsão? Como que ele é diagnosticado? Boa, né? Carita, só para lembrar, gente, se vocês quiserem, né, esse triângulozinho aqui, esse aviãozinho, vocês podem caminhar, né, para poder caminhar com os amigos, para acho que alguém que interessa esse assunto, né, bem interessante, que a gente vai falar de vários temas bem interessantes aqui. Se vocês estão gostando da live, põe os coraçãozinhos aí, aperta, deixa apertando um pouquinho, porque aí a gente consegue ter mais visibilidade. E é isso, né? Então vamos começar, Kátia. Então, a definição, né? Como que a gente define o transtorno da compulsão alimentar, né? A compulsão alimentar, ela é vista mesmo no meio médico como o transtorno da compulsão alimentar periódica, né? Que a gente chama de TCAP. Ela é um distúrbio caracterizado por uma ingestão frequente, desordenada de alimentos. Num curto período de tempo, um período de menos de 2 horas, o paciente vai ter comido bastante. É aquele comer que ele não consegue se controlar, ele come mesmo estando satisfeito, ele não tem um controle, parou, já tô cheio, já tô satisfeito, então eles continuam comendo. Então, assim, ele não consegue, assim, isso gera nele bastante angústia, bastante vergonha, e ele, porque realmente ele tá descontrolado, ele não consegue, né? Isso, gente, não é um episódio assim, eu vou viajar, eu tenho uma viagem para o final do ano, tem momentos festivos, ou eu tô de férias, e aí realmente eu comi demais. Não, isso não se encaixa, porque isso é esporádico, né? E o paciente, se ele quiser, ele para.
Eu falo aqui realmente daquele paciente que não consegue se controlar e tem vários episódios desses durante a semana, né? E diferente da bulimia, né, Carta, que os pacientes depois têm aquele comportamento purgatório, né, compensatório, eles vão querer vomitar, eles vão tomar remédio diurético para eliminar mais líquido, ou outro tipo de remédio para perder peso. Eles, de fato, eles não vão ter esse tipo de comportamento. Eles vão comer muito desesperadamente, porque de fato eles não conseguem. É um distúrbio mesmo alimentar, né? Isso é muito frequente e incontrolável. E para a gente realmente diagnosticar, tem que seguir alguns critérios, né? Esse comer compulsivo tem que ser pelo menos mais de um episódio por semana, durante pelo menos 3 meses. Né? E o paciente realmente vai perceber que ele não consegue parar. Ele come até ficar muito cheio, incomoda, tá cheio e ele continua comendo. Isso gera uma vergonha nele. Esse paciente até muitas vezes eles passam a comer escondido da própria família, eles vão comer no banheiro, eles vão comer em outro canto para que ninguém julgue eles, porque de fato eles têm uma culpa imensa. Né? Eles perdem totalmente o controle disso. Eu atendo muito paciente com obesidade, a gente vê que isso é bem comum, né? Até 1/3 dos pacientes que têm obesidade tem esse transtorno compulsivo alimentar. E dos pacientes, Carta, que vão para a cirurgia bariátrica, a metade deles, foi feito uma estatística, um estudo, né? Bem importante lá nos Estados Unidos, e foi visto que lá os pacientes que vão para a cirurgia bariátrica, a metade deles tem transtorno compulsivo alimentar. Né? Então, olha, metade. A metade deles. Então, de fato, é uma coisa que chama a atenção, que nós precisamos ficar atento para isso, né? Uhum, sim, perfeito. Ótimo. E falando nisso, Carita, a gente escuta muito falar, né? O comer transtornado, né? O que seria esse comer transtornado? Que para a gente, da parte médica, a gente fica assim, como que é isso na sua visão? É bem interessante porque o que você está explicando realmente, né? Que as pessoas falam assim, nossa, mas eu exagerei no final do ano, né? Ou, eu comi assim um pouco a mais e fui na academia, né? E treinei mais. Então, são coisas frequentes na vida de muita gente, mas isso não caracteriza um transtorno alimentar como uma compulsão, uma bulimia ou uma anorexia, né? Que a gente vai falar de anorexia, que é um caso à parte, mas não é esse o diagnóstico. Então, esse comer transtornado, muita gente se encaixa aí, né? E pode ser um passo para o transtorno alimentar, né? Então, às vezes, o que acontece? A pessoa começa, nossa, eu fui na festa. E agora? O que eu faço? Vou treinar mais. Beleza, treinou. Aí, na outra festa, fala, já sei, vou levar a marmita. E aí, a vida começa a ficar mais difícil, né? Porque não fica mais o intuitivo do comer, de você comer o que você tem vontade. Começa a entrar umas regras que a pessoa vai perdendo a saúde. E isso, sim, é um passo para um transtorno mesmo alimentar. Tô entendendo. É como se fosse existe o pré-diabetes, né? Como se fosse o pré-compulsão, boa, né? Isso, é um passo anterior, é isso mesmo. É um passo anterior, esse comer compulsivo. Entendi. Isso tem a ver, Carita, com o perfil beliscador, aqueles pacientes que beliscam muito, é mais aqueles pacientes que comem muito aquela quantidade calórica exorbitante, que eles realmente saem com dor no estômago de comer e não conseguem parar pelo transtorno? Ou o perfil beliscador é diferente desse comer transtornado? É diferente. O perfil beliscador, o que eu encontro muito no consultório? São pessoas normalmente obesas, né? Que tem esse perfil. E aí, é como se o belisco, ele não fosse contabilizado. Então, sabe aquele obeso que chega no consultório e fala assim, mas eu não como muito. Eu não como. Eu devo estar com alguma disfunção hormonal. E você sabe explicar melhor sobre isso, né? Chega. Que até, se quiser, pode falar, mas só para completar, o que acontece? Esse tipo de paciente tem esse perfil de começar a beliscar, beliscar, beliscar e não contabilizar, porque quando eu peço um diário alimentar, a pessoa não coloca o belisco. Sim, e aí eu vou entendendo, mas peraí, você comentou meio por alto que tinha uns docinhos lá e você comeu. Cadê o docinho aqui? Mas né? Isso conta.
E às vezes lá tem 500 a 1000 calorias dos beliscos, para mais. Entendi, sim. Então, perfil beliscador eu trato no consultório também, porque é um comer transtornado e num nível de você não perceber, nesse nível de você não perceber o que está comendo, não se dá conta, não é nem por mal, não é para esconder. A pessoa Entendi. esconde dela mesma, ela Dela não está mesma. vendo aquilo. Tá. É. Faz sentido, faz É. sentido. E isso que você falou é bem interessante, porque assim, gente, a maioria dos pacientes que a gente atende mesmo, que chega lá no consultório, eles falam isso. Doutora, eu vim aqui porque eu tenho certeza que eu tô com algum distúrbio hormonal. Porque o que eu como não justifica esse meu peso. Né? E quando de Tem fato muito é isso, né? exatamente isso, porque eles nem percebem que vão ali, abrem a geladeira e tiram uma coisa. Vão ali e vão na cozinha e tiram, comem uma colherada de arroz, como uma fruta, vai comer o doce. Só vai contabilizar o café, o lanche, o almoço, a janta, né, cara? Parece que isso aí realmente não conta para eles. E, gente, isso aí conta muito, porque são muitas calorias. Se você for colocar, como você falou bem, né, o diário alimentar é muito importante, porque traz a consciência, né, pra gente disso. Isso, perfeito, é isso mesmo. Interessante. Amelie, até voltando aí na compulsão, que a gente iniciou com ela, né, já como um distúrbio mesmo, um transtorno, quais são os fatores de risco para esse tipo de comportamento? Pronto. Normalmente, o que é que a gente percebe, né? São pacientes que têm história familiar de distúrbios alimentares. Não necessariamente o distúrbio compulsivo alimentar, né? Outros distúrbios alimentares, bulimia, anorexia, qualquer outro. Se eu tenho um parente na minha família que tem esse fator, que tem essa história de algum transtorno alimentar, eu tenho mais predisposição para ter. Pacientes que têm obesidade também têm fatores de risco. Pacientes que têm algum distúrbio depressivo, de ansiedade, também eles têm um maior risco de ter. Pacientes que sofreram, isso é bem comum, quando a gente começa a conversar, né, durante a anamnese lá, diretamente com o paciente, quando você vai perguntar a história dele, da vida dele, da infância, esses pacientes têm história de ter sofrido agressão física ou até abuso sexual. Tem a ver, né? Então, assim, às vezes você acha que o problema tá ali, eu tô ansiosa porque do meu trabalho, meus filhos, meu marido, só que muitas vezes o problema tá lá para trás, porque você sofreu algum tipo de abuso ou de agressão física, né? Ou até mesmo tipo de bullying, né? Faz com que o paciente entre nesse transtorno de alimentação, né? O paciente também que ele se expõe frequentemente a comentários negativos sobre a forma, o peso e a forma e os hábitos alimentares dele. Também isso é bastante comum. E aqueles pacientes, cara, que têm a baixa autoestima, né? Você vai ver, quando você começa a conversar, esses pacientes têm uma autoestima muito, muito baixa. Então, é outra forma de ter risco aumentado para esse tipo de patologia, né? Que a gente... É uma patologia, é uma doença, inclusive está lá no código de doenças, né? Tem um CID para isso, né? Sabe que é interessante, Samile, você dizendo, porque tem pacientes que eu acompanho toda semanalmente, né? Eu faço como se fosse uma terapia do comportamento alimentar. E esses pacientes, alguns mais fragilizados, eu demoro bastante para tocar na alimentação. A gente vai trabalhando a autoestima mesmo, para conseguir chegar nesse lugar. Porque o que acontece? A nossa sociedade hoje é extremamente gordofóbica. Então, a pessoa que tem um sobrepeso já sofre demais. E às vezes não dá nem para mexer na alimentação, que aquilo ela está em pânico de falar sobre alimentação. Então tem todo um entorno, toda uma técnica até da comportamental para a gente conseguir chegar lá na alimentação. E aí você falou isso de autoestima e faz todo sentido, né? Nossa, interessantíssimo, viu? Porque quando a gente... Por isso que você tem que estar com um profissional, no caso um nutricionista ou qualquer outro profissional, que tem esse olhar para o transtorno da alimentação. Porque ele não vai olhar e vai dizer, pare de comer, em vez de comer pão, você vai comer isso, em vez de comer tapioca, você vai... Não é simples assim. Se fosse simples, qualquer um trataria. Vai muito além disso, né, cara? Então, muito interessante isso. Até porque, né, a gente está meio distante do corpo, eu percebo hoje em dia. Existe muito essa dicotomia de alimento bom e ruim, e as pessoas não sabem mais o que fazem bem e o que não fazem.
né? Sim, No que faz bem e que sim, não faz. Fica justamente nessa confusão, né? Então, uhum, esse alimento é super bom e esse é ruim. Então, nunca mais vou comer pão francês. Isso não existe, né? Isso não não é o existe. saudável. E aí os Isso. transtornos também vêm a partir do que a mídia está mostrando para a gente o tempo inteiro, essa confusão, né? Você já É. assistiu Da Porta dos Fundos, aquele da nutricionista? Não, não. Esse Qual vale que é, muito a cara? pena. Depois eu te passo, mas é justamente isso. Nossa, o ovo faz bem. Não, peraí, ó, mudou. O ovo faz mal, não come mais ovo. É uma brincadeira, sabe? Interessantíssimo, vi sim, já tem É, um tempo muito interessante. Não, e tem os modismos, né? E tem o terrorismo nutricional, que você vê isso muito mais do que eu. Então, assim, não pode glúten. Mas por quê? Você tem intolerância a glúten? Você, de fato, tem a doença celíaca ou tem alguma... Porque realmente tem gente que come glúten e não se dá bem, fica intolerante, fica empachada, ok. Mas tem uhum, paciente que não sente nada e tira porque é, alguém disse para ele que o glúten inflamava. E não isso. existe nenhum relato na literatura até hoje que prove, de fato, que o glúten inflama. É, Entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado com esse terrorismo, né? A história tem. do ovo. O ovo a gente sabe que tem o colesterol, é uma gordura saturada, gordura animal. Lógico, a gente precisa evitar. Mas assim, tem época que o ovo está em alta, tem época que o ovo está em baixa. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado com o que é que a gente escuta, o que é que a gente tá lendo, porque aquilo ali pode realmente dar problema, né, pra gente. Isso, aquilo, porque aquelas coisas, quando é muito restritiva, vai piorar minha compulsão. Como você mesmo É. falou, muitas vezes você não pode nem falar para o paciente naquele momento da alimentação dele, porque ele vai fugir de você, ele não volta mais. Uhum, é isso mesmo, é isso mesmo. É. E aí o que você falou que tem um nome, né? O que a gente está conversando é ortorexia. Ela ainda não é um diagnóstico de transtorno, mas a ortorexia é isso. As pessoas começam a comer tão saudável, com tantas noias, né? Tantas manias, que acaba que o mundo, assim, a sociedade, ir para uma festa já não é mais legal, Sim, né? E assim, eu recebo muito ortoréxico, muito. O ortoréxico e o vigoréxico, que são pessoas da atividade física também, sim, né? sim, Que para ter sim. aquele corpo perfeito, leva a marmita onde tiver, onde tiver. Leva na faculdade, aquela pessoa que Nossa, abre tem cheiro de ovo na classe inteira, é o sim, vigoréxico, sim, né? entendi. Então, Não, é um tipo. e aí, cara, fica aquela pessoa chatinha de conviver, né? É, Porque além da pessoa não se interar com as outras, não ter a convivência social e tal, ela ainda faz julgar o que o outro está comendo. Você come isso? Não, mas você não viu que saiu eu vi ali de um blog que isso não é mais possível. Gente, aonde que você tirou essa informação, né? é. E ele toma como uma verdade e segue aquilo como se fosse uma religião. Esse final de semana, uma professora minha, psicóloga, né, de compulsão alimentar, ela falou que semana passada chegou um moço levando a esposa e falou: olha, ou ela passa com você, a noiva, ou a gente não vai mais casar, porque estava nesse nível, né? É, Assim, ela estava com uma ortorexia tão forte que eles iam lá viajar num hotel para comemorar alguma coisa, ela levava a marmita dela. Ele queria não. pedir o que eles iam comer, né? Isso entrou num lugar tão doentio que estava afetando toda a família e o Uhum. relacionamento deles. Claro. Nossa Senhora. Então, isso também é um comer transtornado. Né? E também traz muita tristeza aí para os em volta, né? Principalmente para o Sim, entorno. sim, é verdade. Muito triste. E a gente vê isso cada vez mais frequente, porque existe um padrão de beleza, né, Carita? É. Existe um padrão de beleza. O padrão de beleza você tem que ser assim, assim, assim. Se você fugir um pouquinho desse padrão, eu me sinto desencaixada. E para quem já tem algum tipo de transtorno, já tem essa problemática psicossocial que sofreu na infância ou que vive, vai ser um problema. Então, realmente tem que tratar, tem que cuidar disso. Porque tem tratamento e o tratamento é bem sucedido, né, Cátia? A gente sempre fala que a compulsão alimentar, o transtorno da compulsão alimentar, é um tratamento, é uma doença multifatorial e o tratamento é multidisciplinar. Não é só o nutricionista, Sim, não é só o médico, né? É o médico psiquiatra, muitas vezes é necessário, o endocrinologista para ver a questão da obesidade, é o nutricionista especialista no transtorno da compulsão alimentar, é a psicoterapia como base de tudo, né? Porque sim. tudo está ali.
Então, É assim, isso realmente é mesmo. uma coisa que precisa ir muito além daquela coisa que a gente vê, assim, vai lá e vai emagrecer. Ah, vai emagrecer. Gente, não é fácil assim. Hoje a obesidade é tida como uma doença. Sim, Não é é isso simples mesmo. assim, né? É, é E isso as, mesmo. e as pessoas, cara, elas têm muito pavor a dizer que... Quando eu digo, ah, você tá assim, eu fiz aqui seu M, você tá com obesidade. Ô, doutora, você é tão indelicada. Isso, como assim? Eu tô dando um diagnóstico, entendeu? Porque, assim, Sim, é uma coisa estigmatizante para a sociedade o obeso, né? é, E a gente é. precisa sair dessa, porque a gente lembra que a obesidade, ela dá muitas outras patologias associadas. Mas se eu trato direitinho, aquilo vai, eu vou conseguir ficar bem e não evoluir para as complicações, né? Sim, eu acho que é justamente achar. Samili, o pessoal estava falando que estava travando. Voltou, pessoal? Porque eu estava te ouvindo certinho aqui. Vocês escrevam Tá aí, tá? Para travando? continuar, qualquer coisa vocês escrevam aí se está travando muito. Eu aqui falando, nem percebi. Mas olha que interessante, Samili, porque o que você está dizendo é bem legal, que eu percebo que assim tem esses dois lugares, né? É, nós estamos nesse lugar gordofóbico, né? As pessoas são gordofóbicas, né? Eu percebo assim nas falas, nossa, eu fiz umas gordices, né? É Comi verdade. coisas, né? Então tá pesado isso, né? E as pessoas até se desconectam que assim, ah, eu tenho um pouquinho mais de peso do que a mídia está mostrando. Será que não tá tudo bem? Sim, Né? Porque a pessoa pode ser saudável, com um pouquinho mais de sim. peso do que a Claro, mídia, claro. diferente do que você está falando, né? Se chega num grau que está afetando a É, saúde, aí isso. realmente a gente precisa olhar, né? Uhum. Até quais são, eu ia até te perguntar isso, quais são as complicações assim que você pega assim de compulsão alimentar? Pronto. Então, a complicação da compulsão alimentar, ela está muito associada à obesidade, né? Uhum, Porque os pacientes que entram nessa história do transtorno da compulsão alimentar, eles evoluem fatalmente, a maioria dos casos, para a obesidade, infelizmente. uhum, Se não cuidado, se não tratado, né? E aí são complicações associadas à obesidade. Quais são, né? Diabetes tipo 2, né? Que o diabetes tipo 2, o maior fator de risco é ser obeso, né? Aí tem doenças articulares, porque os joelhos, eles não conseguem aguentar tanto peso que entra, que fica ali em volta. Então começa a uhum, ter articulares, refluxo, doença do refluxo gastroesofágico, hipertensão arterial sistêmica, doenças do coração, né? uhum. Pedra na vesícula, que a gente chama, né, cientificamente colelitíase. Então, assim, são complicações, Carta, relacionadas à obesidade em si mesmo. Tá, tô entendendo, tá. E até essa milha, assim, todas as pessoas, eu tô dando uma olhadinha aqui, as pessoas que eu conheço, que entraram na live, né? Eu acho que tem um tema que me perguntaram bastante, que não é tanto da compulsão diagnosticada, Sim, mas é justamente desses perfis de compulsões, assim, que a gente fala, nossa, eu sou muito compulsiva, mas não é bem isso, não é esse diagnóstico, né? Ah, eu tenho muita vontade de comer doce no final da tarde, por exemplo, né? boa, boa, é verdade, cara. Me perguntam muito, doutor, o que é? Me passa um remédio, eles querem logo o remédio. Me passa É. um remédio para eu parar de ter vontade de comer doce, né? Eu vou Porque. até te falar do que, assim, o que eu acredito disso, e aí você me fala também, porque é legal, Uhum, né, esse bate-papo que a gente sim. vai atendendo públicos diferentes e tendo outras ideias. Mas Uhum, o que que eu percebo, Samile, todos os meus estudos, tudo mais, tem uma questão, óbvio, que final da tarde baixa a serotonina, então a melatonina começa a aumentar, a serotonina começa a baixar e dá mais vontade de comer doce. Isso para a sim, maioria das pessoas. sim. Porém, por que que alguns comem e outros não? Alguns têm muita vontade, outros têm uma vontadezinha que esquece, porque existe isso também, né? Sim, sim. Aí, pelo que eu estudei, o que eu percebo nos pacientes é que normalmente quem tem um perfil de muita restrição alimentar, sabe Uhum, quando fica controlando tudo desde manhã, fica tudo assim, ai, tá com fome, mas come menos, né? Porque não pode, porque senão chega final da tarde, é como se o organismo não aguentasse aquela restrição toda. Então, sim. aquela frase que eu gosto, porque é real, a restrição vira compulsão, é o que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque Nossa. não está adequado em caloria, não está adequado em macro e micronutrientes durante o dia todo. Chega final da tarde, a gente vai para o que é mais fácil para compensar isso,
que já vai dar um boom de serotonina, né? E já vai caloricamente também suprir, então dá aquela anestesiada. Eu falo que dá até um barato, né? Quando você Nossa, tá é isso na mesmo, queda. é verdade. Gente, incrível. Nossa, você explicou certinho, é isso mesmo, é a mesma ideia que eu tenho, porque o doce, ele estimula a liberação de serotonina, né, Carita? Uhum, Então, eu vou sim. atrás de uma coisa que está diminuindo, porque ao longo do dia, realmente, no final do dia, está diminuindo minha serotonina, e, Uhum. e o doce faz subir. E a gente lembra também aqui o nosso tema, né? Que é a compulsão alimentar, né? Como a gente cuida. Os pacientes com compulsão alimentar, eles têm serotonina mais baixa do que a população normal. Isso já é comprovado. Então, aí já ajuda o paciente que tem serotonina baixa, fisiologicamente, para aquela patologia, né? Sim. O diminuir ao longo do dia. E a restrição, porque eu já estou mais gordinho, eu estou acima do peso, eu não posso comer porque aquilo ali vai me trazer mais transtorno. Gente, uma hora a gente não aguenta, a gente balde e vai comer tudo, né? É bem assim É, que a gente percebe na é. prática. E aí dá um efeito assim totalmente contrário do que a gente quer, né? Porque vai proposto. Aí gera todo esse ciclo aí compulsivo, restritivo e vira uma bagunça. Samile, tem até uma coisa interessante aqui, que tem acho que uma psiquiatra falando que muitos não sabem é que a compulsão alimentar é uma doença mental e que Sim, precisa ser tratada também com psiquiatra. Perfeito, sim. isso mesmo. E as Com pessoas são certeza. preconceituosas com o psiquiatra. É isso É, aí, perfeito. Liana dizendo, é precisa isso. mesmo, tá? A diagnosticada, o transtorno mesmo que a Samile falou, precisa ser tratado com psiquiatra, muitas das vezes. Não. Inclusive, Carita, eu tava até achei engraçado porque eu trabalho com um psiquiatra do meu lado, né? E aí ontem ele viu o nosso post e ele disse, nossa, que legal, você vai falar sobre isso. Pô. Aí eu até brinquei com ele, ó, isso é uma doença muito mais sua do que a minha, viu? É muito mais do psiquiatra do que do endócrino. Ele, que nada, é uma doença multidisciplinar. O psiquiatra É, entra, o endócrino entra, o nutricionista e o psicólogo. Porque é, se não tiver apoio multidisciplinar, a gente não vai conseguir fazer sucesso. Mas é, bem lembrado, viu, Liana? Parabéns, é isso mesmo. Tem que é, o acompanhamento do realmente, psiquiatra é essencial. é isso mesmo. Eu acabei perdendo umas perguntinhas aí, depois se der tempo a gente volta. Não sei se É, eu não pode ir cheguei a. seguindo, né? Eu tô tentando ver, mas eu não sou tão boa assim em tentar responder e continuar falando, né? Mas, Não, eu também não. Mas sabe o que eu estava lembrando aqui, Carita? Já que a gente falou dessa parte do comer, do doce em si, e o que é que você acha, qual é a sua experiência dessa parte do comer noturno? Porque tem os beliscadores noturnos. Tem gente que chega assim, doutora, eu sou ótima durante o meu dia, eu fico muito bem. Mas chega ali à noite, eu não consigo me controlar. E eu como é tudo, não é só doce, o que tiver. Então é aquela coisa, né, da síndrome do comer noturno. O que seria é. isso, Carita? Essa síndrome do comer noturno também é diferente daquele que belisca, é mais séria, né? Porque realmente é uma compulsão alimentar. A gente fala que o paciente faz um ECA, né? Que é um episódio de compulsão alimentar, que ele vai ingerir lá de 2.000 a 5.000 calorias. Eu tenho um paciente que ingere 10.000 calorias numa compulsão, num episódio. Então, é bem séria, né, essa síndrome. Às vezes ela está associada com outras doenças de sonambulismo, também tem isso, tá? Mas tem pacientes que nem chegam a dormir. Eles chegam nesse horário aí da noite e tal e atacam a geladeira e tudo que tiver na frente. E aí é um episódio específico, né, da compulsão, como você já tinha dito, só que do noturno. Alguns também entram naquilo da compensação, tá? Mas a maioria da síndrome do comer noturno que eu já atendi, eles não compensam. Eles só comem. São pessoas mais obesas Entendi, mesmo, porque eles só comem e não compensam, né? entendi, Entendeu? entendi. Tá, faz sentido. Ó, tem uma pessoa falando que tem vontade após o almoço, né? Então, assim, isso aí, gente, realmente é muito variável, né? Isso é de cada um. Tem É. gente que termina o almoço e diz, doutora, você pode me pedir tudo, mas não tire minha rapadura. Não sei se como é aí para vocês, mas aqui no Ceará a rapadura é muito famosa, né? Aqui acho que é Não tire minha brigadeiro. rapadura. Ah, Acho que é aí brigadeiro depois do almoço. a Mas cearense adora uma rapadura, cara, que é o a docezinho que vem rapadura, com a cana de açúcar. É. que é gostoso também, né? Eu gosto. Então, e é exatamente, parece que já fica condicionado. Sai um artigo até
acho que tem umas 3 semanas, e ele estava falando exatamente isso. O doce, gente, quanto mais a gente come, mais vontade a gente vai ter que comer. E aí o estudo mostrava assim, eles colocaram os pacientes para ficar 3 dias em abstinência do doce. Não, você não vai comer doce, vou trocar pela fruta, fazer uma troca assim, mas que não fosse o doce em si mesmo. E aí esses pacientes, quando voltaram, eles não tinham tanta vontade de comer o doce. É interessante isso, né? Então é interessante. Eu sinto que o açúcar, principalmente o refinado, ele abre uma porta da compulsão, né? É tão interessante porque eu já percebi que o açúcar de coco não é tão assim, mas o açúcar lá, o branco, ele abre uma porta um pouco maior aí, sabe? De compulsão alimentar. E até respondendo o que a Valéria falou, perguntou depois do almoço, né? O que eu percebo? Também tem aspectos emocionais. Então, por exemplo, eu já atendi muitos pacientes que eu fiquei investigando esse doce depois do almoço, e normalmente são pessoas que não estão tão felizes no ambiente de trabalho, por exemplo. E aí sabe que aquele é o momento de relaxar, porque vai ter que voltar para o trabalho, exemplo, ou porque tem coisas chatas para fazer à tarde. Então, é uma forma de tipo, eu mereço. Sabe, assim, eu vou comer esse doce aqui, porque tem um monte de coisa chata para enfrentar depois. Então, tem a ver com aspectos emocionais também do dia da pessoa, de como é o dia, sabe? Se ela tá tendo prazer no trabalho, na vida. Tem a ver com isso também. Faz todo sentido, né? Uhum. Tipo assim, já tem tanta coisa que não tá legal no meu dia, né? No meu ambiente. Eu tenho que ter prazer em alguma coisa na vida. E aí a gente está falando aqui da parte do alimento, mas tem outras compulsões, né, cara? Tem a bebida, tem a droga, tem a academia, tem gente que tem compulsão por treino. Então vai depender muito do que você tá. A gente está falando da compulsão alimentar, porque é nossa área, né? Mas outras compulsões que são muito parecidos motivos também, né? A parte da ansiedade, do transtorno mesmo, que vai gerar esse transtorno alimentar mesmo. E até interessante que eu já percebi que, principalmente a compulsão, ela pode se mover um pouco, né? Então, por exemplo, pacientes compulsivos, né, na alimentação, quando a gente consegue tratar, muitas vezes, já aconteceu no meu consultório algumas vezes, ele acaba viciando em academia, em atividade física. Ele joga a compulsão para lá. Que eu acho menos mal. Porque aí ele tá se machucando menos, né? Isso, com certeza. Trocou por uma coisa menos ruim. Menos ruim não, coisa boa, né? Mas lógico que a gente sabe que todo excesso não é bom, mas pelo menos ele tirou o efeito mesmo danoso, pelo menos naquele momento, né, Carita? Sim. Isso é verdade. Eles trocam. Isso a gente vê muito na cirurgia bariátrica, viu? Os pacientes eles fazem a cirurgia bariátrica, porque de fato realmente estão com várias complicações por conta do peso, já várias doenças associadas. E aí, antes, o prazer que ele tinha na vida era comer doce. E aí, muitos evoluem para alcoolismo, entendeu? Alguns evoluem. Isso é triste, às vezes para doenças depressivas, psicossomáticas mesmo. Os casos de suicídio às vezes aumentam, então a gente precisa ter cuidado mesmo. Não é só encaminhar o paciente para cirurgia bariátrica, porque o paciente acha que vai para cirurgia bariátrica, ele vai perder o peso dele e vai ficar tudo muito bem. E aí o estômago está diminuído, nunca mais vai engordar. Gente, há muitos casos de após cirurgia bariátrica voltam o peso, se não for tratar da cabeça, né? Metade dos pacientes, como a gente já comentou no início, tem compulsão alimentar. E se não for tratar, vai só mudar o tipo de compulsão. Não vai ser a comida, mas vai ser outro. E aí pode ter um transtorno muito maior. Então a gente precisa ter esse cuidado mesmo. Por isso mesmo, né, que é o que a gente estava falando, precisa ser tratado com muito carinho e assim, e se necessário psiquiatra, e se necessário endócrino, se necessário nutricionista, precisa realmente todo mundo trabalhar a favor daquela cura, né, daquele paciente conseguir estar no estado melhor, se sentir melhor, né? Isso. Você sabe, Samile, acho que eu já até comentei com você, mas acho interessante eu falar aqui também. A importância realmente, gente, de ter as duas coisas juntas. O ano passado, eu atendi uma paciente no final do ano, ela passava comigo uma vez por ano, né, só para ver... Você tá me ouvindo, Samile? Que deu uma travadinha, mas acho que dá para ouvir. Não, tô ouvindo.
Tá. Ela passava comigo para ver exame laboratorial, né? Eu não tratava assim o comportamento alimentar dela, eu só realmente via as questões físicas. E Tá. aí, era uma vez por ano só e tudo certo. Ela começou a fazer um tratamento psicológico, né, com uma pessoa, e ela voltou depois de um ano, de novo. Quando ela voltou Sim. depois de um ano, ela tinha ganhado peso e perdido massa muscular. E ela era uma paciente que, assim, não podia perder massa muscular, porque ela já tinha pouca, uma menina super jovem, 30 anos, e ela tinha muita Sim. dor no corpo, né? Por conta de Sim. uma fibromialgia, então ela não podia perder massa muscular, e ela perdeu muito, assim, eu fiquei assustada. E na hora, eu nem deveria, mas eu falei assim, mas como assim? Você tá fazendo um tratamento desse, que aí a pessoa te liberou para comer, te liberou para não fazer atividade física se você não quiser, e você esqueceu do físico? Então, gente, eu acho super importante fazer as duas coisas juntas, sabe? Não esquecer que, porque muita gente entra numa coisa, não, agora eu vou liberar, porque restrição gera compulsão. E aí esquece de olhar que tem um corpo físico que a gente tem que manter saudável, senão a gente não dá conta de fazer o que a gente veio fazer aqui no planeta, Sim, né? exato. É isso aí, cara. Então tem que unir. Eu vejo muito isso também em pessoas que só vão pro espiritual, aí não olham mais o físico, sabe? Uhum. Então tem que unir tudo, é legal se estudar espiritualmente, né? Enfim, Claro. autoconhecimento, mas tem É, que juntar as esferas. Separado eu não sinto que não dá. adianta. Não adianta, porque se a gente. São os extremos, né, Carita? Se eu vou para É. só a parte emocional, eu vou perder, eu vou esquecer que eu tenho um corpo físico, eu preciso cuidar dele, eu preciso prestar atenção no que ele está me dizendo. Se eu vou só para o Uhum. físico, eu esqueço a parte emocional e as minhas emoções não me deixam ficar bom da parte física, né? Mas Uhum. isso que você falou é muito interessante, porque muitos pacientes estão fixados na balança, gente. O meu É. número. Então, a balança só vai me dizer se eu estou mais leve ou se eu estou mais pesado. Ela vai me dizer a minha composição corporal, É. né? E aí tem gente que às vezes eu já vi, né, o paciente chegando e dizendo, doutor, eu nem quero iniciar, por exemplo, a musculação, porque eu sei que músculo aumenta de peso e eu quero agora só perder gordura. E eu É. digo, olha, mas deixa eu lhe falar, se você começar a perder músculo, o seu metabolismo vai desacelerar. E você vai Uhum. ter muito mais tendência a engordar, porque com o metabolismo mais lento, você tem um gasto energético menor, então você vai comer mais. Entendeu? Uhum. Então, assim, não adianta, gente, só balança não funciona. A gente tem que ter balança, lógico, até porque é um parâmetro, é o que a gente tem que fazer às vezes nos nossos lares, na nossa residência, mas esquecer que existe uma composição corporal por trás disso. Não é só perda de peso e sim, né? Carita, e assim, no seu dia a dia, o que é que você costuma fazer? Porque a gente, aquelas alimentação, tem alguma coisa mais prática, que te dá mais tranquilidade para você passar? Que não seja só aquele arroz com feijão, uma coisa que te ajude mais a tratar essa parte física. Tem alguma coisa que você já tem alguma experiência com isso? Passando na parte Tem. nutricional mesmo? Tem um programa que eu sigo que ele chama Zen Body, né? É um programa de alimentação com suplementação e atividade física. É um programa mesmo, de 8 semanas. Como que eu utilizo esse programa? O paciente já está com. Vou dar um exemplo, vai. Cada um eu vou fazendo de uma forma, mas uma paciente que está comigo já há algum tempo, num trabalho de comportamento alimentar, chegou um momento, eu fui só trabalhando a autoestima dela e tudo mais, chegou um momento que ela falou, como que é mesmo aquilo que você falou para você organizar a alimentação? Aí eu falei, agora é o gancho, né? Eu falei, Entendi. olha, vamos estudar esse programa junto, vamos ver se esse programa é legal para você? Então é um programa, Samile, que é super legal dele. Ele é bem simples, tá? Ele vai te mostrar lá, você vai comer tanto de proteína, tanto de carboidrato e tem os alimentos livres. Ninguém fica com fome com ele. E a minha ideia desse programa é para trazer uma organização física, metabólica, para que a pessoa tenha um start de perda de peso, né? Comece a se animar com isso. E aí eu vou tratando o emocional junto com isso, junto com essa Claro. perda de peso, né? Eu falo para a pessoa mesmo assim, ó, você está no programa, não é para morrer de vontade de comer nenhum alimento. Vamos conversar. O que você está morrendo de vontade? É bem interessante que normalmente não vem muito essa vontade, porque tem uma organização lá que não deixa chegar a serotonina lá embaixo. Entendeu? Sim. Tem E, suplementos que vão ajudando.
Tô entendendo. E sustenta a massa magra, Carita? Porque a gente vê muito perda de peso Sim. com perda de massa magra também, mas a massa Então, magra fica sustentada. a gente consegue ganhar massa muscular fazendo o programa Que e seguindo legal! assim. E lógico, quanto melhor a pessoa fizer, né? Se ela fez uma atividade física adequada, ó, a Valéria tá falando, esse programa é muito top, que ela conhece também. Se a pessoa faz atividade física adequada, aí top. Aí você consegue melhor ainda o resultado, né? E aí eu E pego o talvez. gancho para reeducação. Aí eu pego o E gancho para reeducação, é né? isso que eu ia falar. A pessoa consegue se organizar direitinho, porque ela tem, às vezes, pessoal, os pacientes não fazem, as pessoas não fazem, porque ela não tem uma organização na cabeça dela certinho. O que é que eu vou comer agora? E tem aquelas dietas, tipo assim, todo dia a mesma coisa, não tem quem aguente todo dia comer a a gente come uma semana, depois diz, vai pra lá, não quero mais isso, não. Né? Então, realmente, ter uma organização, por isso que eu lhe perguntei, porque essa parte eu não acabo não lidando muito, eu encaminho sempre para nutricionista, mas é muito bacana você ter uma organização de como vai ser isso, um programa legal. Isso é bacana. Sim. E eu sinto que assim, o ideal, o mundo ideal seria o nosso comer intuitivo. Cada um saber o que está com vontade de comer, o que faz bem para o corpo. Isso seria o mundo ideal. Como a gente não está nesse lugar, eu uso esse programa para chegar nesse lugar. Eu vou trabalhando as emoções que ele traz, né? Perfeito. Do que você quer comer, do porquê que você está comendo isso e não aquilo, né? Então, é isso que eu achei legal. É trazer esse gancho aí da organização para aprofundar no emocional. Bem Ó, a Valéria bacana. está falando. Os programas são 3 fases e é bem fácil de seguir. É isso mesmo. Ah, que legal. Eu nem estou acompanhando aqui as perguntas. Ah, tô vendo aqui. Bacana. Exatamente. Que legal, viu? Vou estudar direitinho esse programa, até para ter mais uma arma nas mãos dos pacientes, né? Bacana. Sim. Bacana. Ó, a Ana Paula está perguntando onde está disponível esse programa. Eu vou passar para a Samile, e aí, Samile, você passa para ela, que acho que ela deve ser uma seguidora sua, né? Sim. Pode deixar, Ana Paula, a gente Opa. direitinho. Eu vou dar uma estudadinha também nesse programa, viu, Carita? Porque é bem interessante, porque dá uma organização inicial. E eu acho que depois que a pessoa aprende direitinho, eu acho que ela consegue ir sozinha, né? É mais o stand-up inicial. E a ideia é depois ficar intuitiva a alimentação, né? Você olhar e perceber que aquilo te faz bem ou que não faz e por quê, né? Essa é a ideia, né? Oi, Ivanezinha. Beijo, viu? A Ivone é uma querida, uma paciente que eu amo. Tá aí, ó. Cheiro, beijo. Deixa eu até ver se tem alguma pergunta que a gente pulou. Beijo, Ana Paula. Eu sei sim. Samile, essa acho que é para você. Tenho fibromialgia e problema renal. Posso tomar sibutramina para perder peso, doutora? Fibromialgia não tem problema, tá? Problema renal, a gente tem que ver como que tá a taxa de filtração do seu rim. Porque dependendo do nível da taxa de filtração, não pode sibutramina. Então, a gente precisa fazer uma análise mesmo, fazer aqueles exames de sangue, de urina, para saber até que ponto isso pode. Mas é uma das medicações, né? Falando nisso, né, cara? Aproveitando o gancho da pergunta, né? A gente falou muito de dietoterapia, de acompanhamento, psicoterapia, mas aí, gente, como a gente falou, é um acompanhamento mesmo médico, tem que ter acompanhamento médico, um médico especializado nisso, né? O psiquiatra, o endócrino. Existem medicamentos que são feitos para isso, né? Até 2016, Carita, não tinha um medicamento exclusivo para transtorno da compulsão alimentar, não tinha. A gente usava, se o paciente estava mais depressivo, antidepressivo, um ansiolítico, alguma coisa que o paciente apresentasse, mas tudo off-label, ou seja, não estava na bula que era para aquilo. Tá. Agora, no iníciozinho de 2017, o FDA, que é lá dos Estados Unidos, né? Ele liberou uma medicação que está em bula, que é para transtorno da compulsão alimentar, tá certo? Que chama, até confundo, Lixdexafentamina. Então, esse medicamento hoje
Lisdexamfetamina é um medicamento hoje usado para compulsão alimentar, mas tem algumas contraindicações, não é todo mundo que pode usar, então a gente precisa realmente ter cautela, né? Tem pacientes de fato que são contraindicados, mas é uma luz aí, né, pra gente, né? Então tem que ter o tratamento medicamentoso, né? Se possível, a gente não fala em tratamento medicamentoso para todos os casos, é mais para os transtornos moderados a grave, aqueles transtornos leves, a psicoterapia e a terapia nutricional, da grande maioria das ela consegue resolver. A gente fala dos transtornos mais moderados para graves, né? Sim. E aí, quando a gente trata esses pacientes, de 10 pacientes, 7 eles ficam curados. Então, é uma resposta boa. Olha, que interessante. Resposta boa mesmo. Que interessante. Resposta excelente. E aí, cara, tá falando em dicas, né, que eu poderia dar para a parte de comportamento alimentar. Esses pacientes que têm uma tendência a ter uma compulsão alimentar, a gente evitar ficar muito tempo em jejum. Porque o jejum ele desperta mais a compulsão, né? Quando eu vou me alimentar na minha próxima refeição, depois de 10, 12, 18, até 24 horas, que às vezes as pessoas ficam, eles vão comer muito mais do que eles teriam comido naquele tempo do jejum. Então, não compensa, né? Para esse tipo de paciente, o jejum não é uma boa. Né? E aí, quando fora que para glicemia é péssimo, né? Ele fazer isso também. Péssima. A gente ainda vai fazer uma live de glicemia, viu, cara? Sim, é bem importante. Importante. Sim. E também você tá ali comendo com a presença. Às vezes eu tô comendo, mas eu tô olhando o celular, eu tô numa reunião aqui do trabalho, eu tô pensando o que é que eu vou fazer daqui a meia hora. Gente, isso gera muito mais ansiedade. E o que é que eu faço com a minha ansiedade? Eu vou consumir o alimento que vai me gerar mais prazer, que é o alimento. É o doce, é algum tipo de alimento. Então, eu vou comer mais se eu não estou atenta àquilo. Então, comer de fato presença, de fato, tá só comendo. Né? Alguns estudos também mostram que a gente fazer uso de alimentos mais azedos, que tem, por exemplo, laranja, limão, vinagre, temperar salada com vinagre, também dá uma melhorada nessa compulsão. Né? Não sei se é isso muito a sua prática, você tem visto melhora. E até alimentos... nunca estudei isso profundamente. Você tinha me falado mesmo, mas eu nunca, assim... Vou testar até para ver. Pois é. E eu estava dando um artigo e é um psiquiatra falando que isso que ajuda muito para as pacientes dele, né? Eu achei bem interessante. E alimentos também que ele fala apimentados, né? Alimentos que tem pimenta, que tem alho, que tem pimentão, que tem menta. Para quem pode, né, cara? Tem pacientes que têm algum problema estomacal e não se dão com esse tipo de alimento, tudo bem. Mas que esses alimentos, eles dão mais sensação de saciedade, né? Sim, sim. Então, é mais isso. E uma coisa bem importante, que é uma coisa básica, mas que a gente esquece, gente, a gente tá longe do alimento. Eu tô aqui, por exemplo, eu tô numa reunião aqui com você. Se eu deixo o doce ou o alimento muito calórico, aquela coisa, bem pertinho de mim, eu tô lá todo tempo comendo. Porque tá fácil acesso, para mim não dá trabalho. Se for para me levantar e ir até a cozinha, preparar ou fazer ou lavar, aí eu não, deixa. Então, a gente precisa realmente ter algumas estratégias na nossa rotina diária que nos dê mais tranquilidade para a gente realmente não ter tanto acesso a isso, que melhore essa estratégia para aquele paciente que realmente tem um pouco de compulsão do alimento. Sim, perfeito. Isso do jejum, chega muitos pacientes para mim fazendo jejum intermitente, e aí eu percebo que, assim, não tem uma melhora, né? Nem massa muscular, nem em perda de peso. Sim. E aí tem todo esse descontrole que chega depois do jejum intermitente, né? E a pessoa quebra o jejum com McDonald's, sabe? Assim. Porque já chega naquele nível que você vai comer qualquer coisa que está na frente e é o mais gostoso. Então a pessoa vai atrás do McDonald's, né? É verdade. Então, entra nesse ciclo de restrição e compulsão. Sim, né? sim. Então a gente precisa chegar no caminho do meio. Esse é o ponto principal. Precisa chegar. Né? E normalmente, se a pessoa tem aí um comer transtornado, ela precisa de ajuda. Não tem como. Né? Precisa de ajuda da nutricionista, do médico e do psicólogo, enfim. Né? Então, tem que ter essa que sai, gente. Tem gente que chega desesperada. Né? E aí realmente mais sai. Vocês viram 70%, ou seja, a grande maioria vai sair dessa. Né? Então sai mesmo. Elane, um beijo, viu? Tô com saudade também. Você tá sumida. Pode faltar, viu? A Janaína tá aí também. Aninha é uma querida que
foi minha atendente um tempão e aí agora ela tá descansando, tá quietinha. A Ismênia também, ó, tem gente conhecida, bastante. Que legal. Gente, vocês têm mais perguntas? Porque eu tô vendo aqui, Samir, tem mais 6 minutos antes que o Instagram nos derrube, sabe? Nos derruba, eles derrubam sem dó, viu? É. Ó, tem aqui a Valéria Valéria. falando aí do vinagre de limão, né? Se pode usar também. O que é que você acha? Então, esse estudo da compulsão, que ele funciona na compulsão, eu não sei. Esse foi o que a Samile leu, que provavelmente sim. O vinagre também tá falando lá? Vinagre também, mas acho que é para temperar salada, né? Limão, tudo isso que gera mais uma vontade de você, que gera menos vontade de você estar naquela compulsão do alimento. Sim. Ó, aí a Isabelle está perguntando aqui, a live vai ficar salva? Nós vamos tentar salvar, né? Eu vou tentar. Assim que a gente terminar, eu já vou tentar deixar no feed, tá? Que aí vocês podem assistir depois, tá? Obrigada, viu, pela presença aí, pelo carinho. Isso, na salada. Isso, na Será salada. Será que alguém tem mais alguma pergunta? De repente dá pra gente responder mais uma, né? Bacana, obrigada. Não, mas é isso, cara. Então assim, a gente vai partir para as partes finais, né, da nossa live. E dizer assim, gente, o que é que eu quero falar de mais importante? Gente, a gente tem que se permitir ser humano, né? Nós somos humanos. Eu tô fazendo minha alimentação, tendo mudanças de estilo de vida. Mas eu caio aqui, eu como um doce, como uma coisa, ok. Eu também preciso respeitar, eu preciso acolher aquele meu sentimento que chegou. Porque se eu for ficar muito Caxias comigo, gente, aí não serve mais nada, então eu chuto tudo e deixo de seguir. É ser humano. Uma coisa importante para coisa que você até falou, que eu acho bem importante ter o diário da alimentação, para a gente ter consciência, né? Outra coisa importante, até para nossa saúde emocional, porque nós estamos vivendo períodos de pandemia, né? O diário da gratidão, Kátia, não sei se você já ouviu falar, mas tem feito muita diferença para mim. Diário da gratidão? Da gratidão. Não conheço. Tipo assim, eu percebo 5 coisas no meu dia que eu tenho motivo de ser grata. Eu tô grata porque eu acordei com saúde, eu tô grata porque eu consegui me exercitar, porque eu me alimentei direito, porque minha filha tá sadia, porque tem tudo que eu preciso aqui. Momentos, o sol tá lindo ali fora, essa flor, e qualquer coisa. Porque isso vai dando mais foco pro positivo e trazendo menos pro negativo, né? Faz total sentido, total sentido. É se conectar com a gratidão, né? Se conectar com o positivo, com o bom, com a gratidão, que a gente focando mais nisso, mais coisas boas chegam, né? E é bem interessante porque a gente tem um trabalho na nutrição do Mindful Eating, né? Que é o comer com presença. Que a gente foca muito isso na hora de comer, na gratidão, em pensar quem fez o alimento, quem que trouxe, né? E isso traz uma outra vibração mesmo na hora da gente comer e de receber aquele alimento, né? Porque é uma coisa assim, na época da nossa avó, era super gostoso comer, né? Todo mundo tinha paz em comer. E agora virou um inferno. Virou um inferno. Quer comer e não pode, porque é calórico, porque isso, porque aquilo, né? É verdade. Então, se conectar com isso também. Com certeza. E aí, tem mais uma perguntinha aqui da Ana Paula. O hipotireoidismo tem mais facilidade para engordar? Então, Ana Paula, essa pergunta eu recebo todos os dias no consultório, viu? Eu já vi você respondendo no Instagram. Eu até fiz um post, viu, Ana Paula? Depois você vai lá no meu feed aqui que tem. Mas só para te responder rapidamente, o hipotireoidismo realmente é uma condição de diminuir os hormônios tireoidianos e tem uma queda do meu metabolismo. Então, pela essa diminuição do meu metabolismo, o paciente fica mais indisposto, dinâmico, então ele deixa mais de treinar, entendeu? Então, o metabolismo reduz. Então, ele pode ter uma facilidade para engordar, sim, mas não pelo hipotireoidismo, sim por conta que ele deixou de fazer uma atividade física ou porque ele está comendo mais, né? Porque a gente diz a obesidade, o hipotireoidismo não gera obesidade, tá? Então, o hipotireoidismo por si só, não. Principalmente se ele tiver compensado. A gente vai ter, na descompensação, no máximo um ganho de 2, 3, 4 quilinhos. Então, isso não chega a gerar obesidade, mas pode ter uma desaceleração, sim, no metabolismo. Isso me levar a aumentos de alguns quilinhos, aí sim.
E é Perfeito. isso, Carita. Vamos se despedir, né? Agradecer a todo mundo que esteve aí presente com a gente. Só gratidão. É sempre um prazer estar aqui. Agradecer a Carita, que teve boa vontade de estar aqui com a gente também, falando de tudo que ela sabe falar de uma forma tão tranquila, tão amorosa, tão simples, né? Muito obrigada, minha amiga, minha parceira. E espero que a gente possa fazer outras lives aí para frente. Muito obrigada. Eu que agradeço muito a oportunidade de estar aqui. E aí você vai no meu Instagram na próxima, né? Para a gente falar também sobre pré-diabetes, que são assuntos bem atuais. Sim. Também estou super feliz de estar aqui com você, Samília. É um prazer. É uma delícia trabalhar com pessoas que a gente gosta, né? Isso faz toda a diferença, né? Toda a diferença. Só gratidão mesmo. Vamos sim, aí já fica aí a deixa, né, cara? Para a próxima live a gente vai definir a data que vai ser lá no selo. Isso mesmo, combinado. Então, um beijo para todo mundo. Fiquem bem e até a próxima. Um beijo, gente, para todo mundo também. Bom resto de semana. Tchau, tchau. Tchau.